Eu sou Dani Calicchio, artista do movimento, diretora artística. A primeira vez que eu tive contato com o trabalho do Eduardo, faz mais de 15 anos, foi dentro de uma sala de aula, ele foi meu professor. E daquele momento inicial até hoje, eu nunca deixei de perseguir o Eduardo como diretor, como ator, como professor. E ele nunca deixou de me acolher artisticamente, de me provocar artisticamente, de provocar aquilo que eu tenho de melhor para dar, aquilo que há de excepcional no meu trabalho. Muitas vezes ele olhou o meu corpo, o meu trabalho cênico, por frestas que eu jamais conseguiria perceber e talvez nenhum outro diretor conseguisse ver o que ele viu no meu próprio discurso artístico. Então eu sou muito grata e eu me sinto muito segura de ter criado um alicerce com o trabalho de um cara tão genial, tão claro. Eu acho isso muito raro, né? E um diretor muito disponível para o outro, para os seus discípulos. Eu vejo as pessoas que passam pelo Eduardo trilhando caminhos, e aí de repente, como acontece comigo, eu olho para o lado, porque eu tô perdida, tô tropeçando, tô numa crise desgraçada. Eu falo, Eduardo, ele já está aqui, ele já tem uma proposta, ele consegue enxergar muito à frente do que a gente consegue ver. Eu acho que ele está muito adiante, porque é um obstinado, ele tem uma genialidade, ele tem algo de diferente e é uma pessoa que a gente sempre vai acessar como mestre, porque ele está sempre renovando o discurso dele, o pensamento dele sobre a arte, sobre as coisas da vida. Então é alguém que tem sempre algo a dizer que você não estava vendo. Isso é muito raro, é muito especial. Eu sou muito grata e eu te aviso, Eduardo, que você não vai se ver livre de mim, porque eu sempre estarei na sua cola. Eu sou muito grata ao que eu me tornei como artista, como diretora, como professora. Todos os meus alunos conhecem você, porque eu sempre cito você, se não é a toda aula, e a todo texto que eu publico, que eu escrevo, é quase todo momento, porque você enxerga a arte de uma maneira muito única e muito simples ao mesmo tempo, né? Sem complicação. É isso. Estou com você. Eu sou a Clara Susequinde e o Eduardo Votsi, que é meu mestre, meu amigo e uma influência importantíssima na minha vida. A gente se conheceu no ateliê coreográfico, eu sou bailarina, e ele estava interessado nessa época no movimento, porque ele estava investigando maneiras de se contar histórias só através do movimento, sem uso da fala. E eu tive a sorte de ser convidada para participar dessa investigação. Ela resultou em 2 espetáculos, dos quais eu me orgulho muito, mas ela resultou principalmente no entendimento que eu tenho hoje do que é ser artista. Foi um privilégio muito grande para a bailarina poder trabalhar sob o olhar de um diretor de teatro, desse diretor de teatro, ser dirigida por ele como bailarina. Porque o Eduardo foi a pessoa que me apresentou a ideia do ser cênico e também que me deu o caminho para se chegar até o meu ser cênico, né? A técnica que ele criou da aspiração, essa joia. E eu nunca mais na minha vida entrei em cena sem inspirar para me transportar para esse lugar. Eu acho que a aspiração, ela me leva a um certo transe que me eleva a esse lugar cênico que a gente tanto aspira. E isso foi um divisor de águas na minha vida.
Eu vivo e danço na Turquia há muitos anos e posso dizer que o que eu aprendi com o Eduardo foi o passaporte da minha bailarina para poder sair para o mundo. E isso é uma coisa enorme para mim. Então, Eduardo, por tudo que você me deu, para sempre, muito obrigada. Falar do Eduardo Wojcik é uma delícia, porque é falar sobre uma pessoa de uma sensibilidade incrível, de um artista potente, criativo, com uma história no teatro assim muito forte. E eu tive a honra de estar com ele em 2 projetos, né? O primeiro foi o Estilhaços, onde a gente se conheceu, e depois o presente maior da minha vida, o grande presente, foi quando ele me convidou para fazer a Emily Dickinson, a poeta. E foi um momento muito especial na minha vida. Eu lembro que quando ele me mandou o texto, eu li durante a madrugada e de manhã eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso, eu preciso falar esse texto. E foi um tempo muito incrível na minha vida, um contato com a delicadeza, com a poesia dessa poeta maravilhosa. Nós viramos assim amigas inseparáveis. Ela deu um outro sentido ao meu trabalho de garimpo poético no Jardim Botânico. A poesia dela me calou tão fundo e tão profundamente, e o Eduardo fez um trabalho muito lindo, uma adaptação muito delicada do texto original, né, da Bella de Amherst. E eu fiz esse trabalho com muito prazer, com muita alegria, e um dos momentos mais emocionantes foi quando a gente estreou em Recife, e no dia da nossa estreia foi quando o Ariano Suassuna faleceu. E aí foi assim uma noite incrível, porque choveu muito, e quando eu estava em cena, falar aquele texto, ele teve uma outra dimensão, uma outra profundidade. Foi tão lindo, foi inesquecível. A Emily está guardada no meu coração para sempre, e Eduardo também. Eu gosto de aprender com o Eduardo, de estar com o diretor Eduardo Wojcik, porque ele coloca as coisas assim para o ator de uma maneira muito clara. Isso acho que não é muito comum, sabe? Ele não tem nenhum receio da simplicidade e chama a atenção da gente sobre isso, né? Da gente não ter medo de fazer as perguntas bobas, as perguntas simples, porque são elas muitas vezes que revelam o que é mais importante. Então ele dá pra gente o que ele chama de senha, né? Quando ele descobre alguma coisa por dentro do teatro, ele não se aguenta, ele quer falar, quer passar para alguém essa energia, sabe, contagiante de querer passar alguma coisa que caiu uma ficha, alguma coisa que ele descobriu, alguma coisa que era antiga e que de repente voltou, e ele fala, nossa, isso aqui é incrível. E às vezes são conceitos que podem parecer simples, como ele mesmo diz, mas que não são. Uma coisa simples, tá? Por exemplo, que parece simples, é a diferença entre a pessoa, ator, atriz, né, e personagem. Muita gente não entende essas nuances, essas diferenças, né? Essas interseções. E aí as confusões são geradas, né? Podem ser pequenas confusões, podem ser grandes confusões, mas a partir do momento que ele coloca isso de uma maneira muito clara e vai chamando a atenção da gente para isso, a gente escuta, né? Já ouvi diversas vezes, não, peraí, isso daqui é do teu pessoal, isso daqui é você pessoa, isso aqui você resolve lá fora. A gente está falando aqui do teatro por dentro do teatro. E já ouvi diversas vezes ele dando esse toque, e é muito importante, porque quando acontece essa confusão, prejudicada é a obra, né? E quando prejudicada é a obra, prejudicado é quem? O espectador, né? O espectador, ele também faz essa diferença, né? A pessoa que faz o teatro, o público que está ali sentadinho para assistir
e o espectador, que só existe quando o personagem se manifesta. Então, para a gente conseguir navegar nesses lugares, eu acho muito importante que a gente seja conduzido por alguém que tem muita experiência, muita sensibilidade e muita coragem de fazer essas pequenas distinções, essas simplificações, de colocar para a gente essas senhas, como ele diz, e aí quem quiser vá correr atrás, vá pesquisar na maneira que for possível, vá mergulhar no seu processo, vá atrás dessa pequena porta que ele abriu, mas que já é muito, já é um norte. Então eu acho maravilhoso poder beber nessa fonte.